Bom dia aos pais, bom dia também aos alunos. Nós vamos então iniciar um novo assunto, mas antes de iniciar esse assunto eu quero convidar vocês a fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Continue nos abençoando durante essa semana, nos proteja, nos guarde. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Gente, olha só, nós temos então aqui o capítulo 4, que fala sobre a crise do capitalismo e totalitarismo, certo? Nós vamos então iniciar esse capítulo nessa segunda unidade, onde nós vamos falar sobre a Grande Depressão, a crise de 29 e também a formação dos governos totalitários, certo? Mas nós temos aqui o seguinte: nos anos de 1920 e 1930, com o fim da Primeira Guerra Mundial, haveria um período de paz e tranquilidade? Será? Não. Por quê, professor? Porque ainda ficou mal resolvido entre alguns países que defendiam ideologias, políticas radicais. Dentre eles, nós temos então aqui alguns países defendiam um Estado forte e centralizado capaz de impor uma solução rápida e eficiente. Nós estamos falando então aqui do totalitarismo, que nós vamos trabalhar em outro momento, certo? Logo, nós vamos ver aqui que durante esse período nós vamos entender que houve uma grande prosperidade e otimismo, dos Estados Unidos, um grande aumento na produção industrial, certo? Só que esse otimismo foi freado com uma grave crise do capitalismo, afetando todos os países ligados comercialmente aos Estados Unidos, inclusive o Brasil, No entanto, essa crise do capitalismo não vai atingir a União Soviética, tá certo? Logo, nós vamos observar que a partir da crise de 1929, nós temos então aqui o discurso autoritário, tá? O discurso autoritário contra as propostas liberais e socialistas. Então, nós temos aqui a formação do que nós vamos chamar, do fascismo e nazismo, Nós temos então aqui o fascismo de Benito Mussolini, certo? E nós temos então aqui o nazismo de Hitler, onde eles vão ali formar um governo totalitário, tá bom? Logo, nós vamos ver que o que foi essa Grande Depressão, professor? Bom, entenda que os Estados Unidos se tornou grande credor, e um dos maiores exportadores do mundo. Por quê? Os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, emprestava dinheiro aos países que foram devastados pela Primeira Guerra Mundial, E também exportava muitos produtos a esses países. Logo, a gente vai entender que houve um aumento, do consumo. Esse aumento do consumo fez com que a população, estadunidense tivesse um novo estilo de vida americano, que nós vamos chamar de American Way of Life, E aqui na imagem você pode observar que havia propaganda, de que essa nova vida do estilo americano era o consumo, O consumo de alimento, de eletrodoméstico, de automóveis. Só que nesse mesmo período, houve um período da procura acentuada por investimentos e ações de empresas, Algumas empresas tinham suas ações bastante valorizadas, e isso fez com que as pessoas então comprassem ou investissem, em ações. Tanto é que muitas dessas pessoas, ou empresas mesmo, de pequeno porte, elas fizeram empréstimos em bancos para investir nas ações. Nesse momento, quando há esse consumo, exagerado, sem controle, nós vamos chamar isso de liberalismo clássico, onde ela pregava a não interferência do Estado na economia. Nos Estados Unidos também havia muita pobreza, não havia um sistema legal que protegesse a classe trabalhadora, Mesmo as classes média e alta estivessem se beneficiando dessa economia, mas os Estados Unidos apresentavam esses problemas, Principalmente aos trabalhadores. Por quê, professor? Porque não havia leis que protegessem esses trabalhadores, como direitos trabalhistas, tá? Nós vamos então aqui ver que o que seria, professor, essa relação produção e consumo? Nós temos então aqui essa relação produção e consumo é a produção que estava sendo maior que a capacidade do quê? Do consumo das pessoas.
né? Ou seja, muitos produtos e o consumo começa a diminuir, o que nós vamos chamar de superprodução, tá? Logo nós vamos ver que com o tempo começaram a se formar estoques de produtos que não eram vendidos, o que forçou o fim da década uma redução da produção. Se há redução da produção, né, e se não tem consumo, por conta disso vai começar o quê? As demissões, né? Então, a superprodução, ela foi o quê? Ela foi o início da crise de 1929, né, onde há muitos produtos, mas há uma queda de quê? De consumo, certo? Nós temos então aqui o consumo diminuiu e houve um desaquecimento da economia, né? Externamente, né? Externamente, os países diminuíram suas importações. Grande parte desses países havia recuperado parte da sua economia, né? Então, com a crise, com a superprodução e a diminuição das importações, né? Isso vai agravar ainda mais a economia estadunidense. Logo, nós vamos ver que se houve a superprodução, nós temos então aqui a desvalorização das ações na Bolsa de Valores, né? Onde muitos tentaram se desfazer das ações, só que houve um volume de oferta e venda de ações que aumentou bastante e poucos estavam dispostos a quê? A comprar, né? Ou seja, muita venda, só que poucos estavam dispostos a quê? A comprar, né? Até porque as ações estavam que desvalorizadas, né? Desvalorizadas. Logo, qual foi o resultado então, professor, dessa desvalorização das ações na bolsa de valores? O resultado foi a queda das ações em 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como Quinta-feira Negra, né? Quais foram as consequências disso, professor? As consequências foram: empresas e bancos faliram, investidores perderam tudo com uma dívida impossível de pagar, né? O aumento do desemprego e pobreza, agricultores perderam as suas terras porque não tinham como pagar suas dívidas, né? Perdeu grande parte também da sua capacidade de importação, que também veio atingir o Brasil, né? Porque o Brasil exportava o café. Como atingir então a sua capacidade de importação, a crise econômica afetou, né, esse produto que era enviado para os Estados Unidos, né? Nós temos então aqui, ó, no período de 1929 e 1932, nós temos o seguinte, né, em que houve eleições presidenciais e o democrata Franklin Roosevelt foi eleito. Logo, né, uma das suas medidas foi a necessidade de mudar o princípio do liberalismo, né? Ou seja, esse princípio do liberalismo era a não intervenção do Estado, né, na economia. Só que nós temos aqui o economista, tá? John Keynes, que pregava o Estado intervencionista, ou seja, o equilíbrio né, onde o Estado vai equilibrar, onde o Estado vai ali ter o controle da economia, né? Logo, Roosevelt lançou, né? O plano chamado New Deal, que nós chamamos de Novo Acordo, que foi um investimento, né, em obras públicas de 4 bilhões de dólares, certo? E aí nós temos então uma geração, né? Houve geração de emprego e a partir daí começa a amenizar então todo o processo, né, de falta de desemprego, né? Isso estimulando a economia, onde iria ser controlado pelo Estado. Logo, nós temos então uma das medidas que foram protecionismo alfandegário, controle dos preços salariais, despesas, né? O controle do crédito. Então, você pode observar agora que tudo vai ser, né, controlado, né? Não vai ser liberal, né? Não vai ser, então, o descontrole, né, do consumo. Agora, nós temos aqui um Estado intervencionista. Havia o temor de difusão, né, das ideias comunistas, já que foram criadas leis de proteção ao trabalhador e sindicatos fortalecidos. É importante você entender que quando essas pessoas foram demitidas, né, não havia nenhuma lei de proteção ao trabalhador. Ou seja, foram demitidas sem direito a nada. Diferente de hoje, né? Por exemplo, o trabalhador ele tem direito, né? Férias, tem direito,
a descanso, né, e outros direitos trabalhistas, né? Se não for demitido por justa causa, ele vai receber alguns benefícios, né? Por quê? Porque existem leis que vão amparar o trabalhador, né? E nesse momento aqui nós vamos ver que o governo de Roosevelt sofreu forte oposição, porque foram criadas leis de proteção ao trabalhador e sindicatos foram fortalecidos. E em 1940, né, os Estados Unidos alcançou novamente grande influência mundial, tá? Aí começa todo um processo então, né, de recuperação econômica dos Estados Unidos, tá certo? Beleza? Falou, gente.